Zaranza. Segundo o dicionário Aurélio, é uma pessoa atabalhoada, é um cabeça de vento. Adjetivo para doidivanas, bêbedo, perturbado. Estamos todos zaranza, senhoras e senhores. O que nos faz perguntar a cada segundo como não ficar zaranza nos dias de hoje. Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega mais essa terça-feira comigo. Lembrando que às quintas-feiras temos Cabine do Filme, apresentado pela Carol Pedrosa aqui no Rabiscos também. E as terças continuam comigo no Papo Literário. Um beijo especialíssimo para o Renan Arja e a Lua Ferreira, os grandes queridos amigos que ajudam na curadoria do podcast. Bom, bati um papo com a Rita de Podestá. A Rita foi uma grata surpresa que o mundo literário colocou no meu caminho, dentre tantos outros que eu falo aqui. E o seu livro de contos, Zaranza, que foi editado pela Reformatório, vincula, na minha opinião, o que há de mais forte na escritora ao que mais encanta no cotidiano. Como se viver fosse a mais pura crônica literária, que perturba e dói do jeito que somente a realidade consegue fazer. Quando eu li Zaranza, os contos me foram uma espécie de anfitrião incomodado, numa acepção de dor que só quem cresce sente. Sabe aquela dor que dói quando cresce os ossos? Tipo isso. Eu me identifico muito com a Rita. O nosso papo foi quase uma sessão de análise, porque de Zaranza extraímos os amores vencidos, as esperanças, o lirismo que quem sonha autoriza, a crueza dos dias. Estar Zaranza, ler Zaranza, é uma espécie de ser em si, de ser experimento e utopia, de ser um pedaço de pele e outro tanto de flor. E penso que sou menos humano quando não há poesia, e penso que sou mais humano quando Zaranza fico. Bom, os contos com vozes femininas são autoficções, na confusão justa que toda escritora e todo escritor experimentam. A Rita conta um pouco o seu processo de escrita, o processo de criação. A gente bate um papo também da sua formação enquanto escritora para a gente entender da onde que surgiram, né, os contos, da onde que surgiu a Rita escritora. Espero que vocês gostem e sintam o processo da Rita, que deixou sem dúvida nenhuma um Rabiscos melhor e maior hoje. Pessoal que quiser procurar o livro da Rita, é só procurar pela editora Reformatório, tem uma lojinha lá no site e consegue comprar, ou também procurar a Rita nas redes, Rita de Podestá. É isso. Fiquem todos com um grande episódio. Rita de Podestá, obrigado, seja bem-vinda ao Rabiscos. Eu que agradeço o convite. Eu estava falando em off, e eu sempre repito isso aqui, que o podcast é o pretexto para eu conversar com os escritores, com as escritoras que eu admiro. E o seu livro, Zaranza, a gente vai falar dele, foi um grande encontro na minha vida. Uma que eu sou apaixonado em contos, e outra que eu adorei o jeito que você fala. Obrigado mesmo, vai ser muito bom falar sobre o livro com você. E eu quero começar pela pergunta mais óbvia de todas, que eu tenho certeza que você já respondeu muito, que é sobre o Zaranza. Zaranza. Eu adorei essa palavra. Me fala um pouco do Zaranza, como que surgiu isso. E que é o título do conto que abre o livro também. Bom, eu falo que cada vez que alguém me pergunta isso, eu acrescento um ponto a mais, assim. E não necessariamente eu sei se o que eu acrescento é verdade ou mentira, mas enfim. Eu não conhecia essa palavra também. Ela veio, acho que de um processo que eu gosto muito na literatura, que é aquele de você começar a pesquisar coisas e de repente você está num ambiente ali que você nem imagina. Claro que hoje a gente faz isso tudo online, né? Mas enfim. Eu estava escrevendo esse conto, que tem o título Zaranza, e ele chegou nessa parte do pernilongo por uma metáfora um pouco de, né, atordoamento, essa coisa dela tentando tratar a personagem, buscar estratégias, né, para matar o pernilongo. E aí eu fui no dicionário analógico da língua portuguesa, atrás de palavras
que tivesse a ver com zumbido e com zanzar. Eu não sei qual eu fui primeiro, mas eu sei que, para quem não conhece, tipo, o dicionário analógico, ele Eu amo. faz um caminho maluco, É, né? Assim, é um muito bom. labirinto, é uma coisa maravilhosa, assim. Diz que o Chico Buarque escreveu todas as músicas dele, coisa. Não duvido. E aí eu cheguei no Zaranza, e depois fui pesquisar e vi que tinha zaranzar, zaranzado, e tinha uma ligação com o verbo zanzar, né? E aí ele tem esse significado dessa coisa de uma pessoa um pouco atordoada, meio o sinônimo que eu gosto, que é o doidivanas, e fazia muito sentido para aquele conto, e quando o livro nasceu, eu falei, claro, eu acho que todas as mulheres de Zaranza estão zaranzas. Você escreveu esse livro Zaranza? Olha, acho que eu nunca não fui. Por isso que eu gostei dos seus contos. Acho que piorou meu diagnóstico. Deu um nome ao seu diagnóstico real. Quem não tá vendo em casa, a Rita tá no ateliê do pai dela, que é um arquiteto. Tem uma foice e um martelo atrás dela. Tem uma caixa com uma menina loirinha com chapéu e uns olhos. Metade do rosto de uma menina. E a gente, olha só, é que vocês não estão vendo em casa, mas fiquem com a minha boa descrição, digna de um narrador futebolístico. É, quero saber das suas origens, porque você traz os seus contos uma junção de mulheres, mulheres ora fortes, mulheres horas atordoadas, para a gente usar a palavra. Os Arãs abre como uma espécie de um diário e tudo mais. Eu queria entender um pouco a sua origem para entender um pouco a Rita escritora, assim. Como que você veio da onde? Como que surgiu isso, Rita? Bom, vamos lá. Eu sou mineira de Belo Horizonte, da capital, Somos mineiros. e, bom, assim, mineira. Estou em Minas agora, apesar de morar em São Paulo, estou na temporada aqui na casa dos meus pais. E pensar, tipo, como que veio a literatura dentro da minha criação. Meu pai é uma pessoa que sempre leu bastante, assim, então eu sempre tive muito livro em casa dele. Minha mãe teve uma época que leu muito, parou, hoje em dia também ela é uma mulher que devora livros, acho que ela lê mais que todo mundo em casa, lê antes de dormir. Então eu sempre tive livro perto, e eu tenho um padrinho também, que é escritor, jornalista, que ele e meu pai sempre me deram livros. Então eu lembro de, na pré-adolescência, assim, um pouquinho antes, achar isso ruim. No sentido de, poxa, né, sei lá, se faz 15 anos ganha um Foi livro. diferente. Mas eu já lia bastante e fui gostando aos poucos. Os livros que eles me deram, eu fui lendo um pouco mais velha, assim, comecei a ver sentido naquilo. Quais eram os E livros que eles te deram? olha, eu lembro da época que eu estava lendo muita crônica, e meu padrinho, por exemplo, me deu Carlinhos de Oliveira, e eu fiquei alucinada com ele, Legal. Rubem Braga, Vinícius de Moraes, tinha muito... Até que eu comecei a pedir alguns, antes na literatura infantil juvenil, mas depois comecei a ler muito Vinícius de Moraes, fiquei obcecada por Vinícius. Eu trabalho com publicidade, né? Eu lembro que na época eu trabalhava numa agência e a dona da agência veio falar comigo, tipo, que ela gostava muito da minha escrita, mas que às vezes eu era muito poética e que não combinava com a publicidade. Falei, poxa, desculpa, acho que eu não quero mudar isso não. E tem meu padrinho, sempre me dava, uma vez a gente estava na livraria, ele me deu um Bukowski, eu fazia faculdade, e aí eu lembro de ler Legal. na faculdade, assim, meio escondendo o texto, um pouco com vergonha ali das coisas que eu estava lendo. Mas é muito do momento da minha família, que minha prima que me contou isso, eu descobri depois. Eu tenho primos todos mais velhos que eu sou mais nova. Então eu sempre ficava naquela coisa, todo mundo ali vivendo meio adolescência e eu na minha, quando juntava os primos. Então eu ia na casa da minha prima para um lugar onde tinha gibi e ficava horas devorando gibi, assim. Eu acho que, pelo menos no sentido leitura, veio daí. E a escrita minha vem dos diários, vem de um vício de escrever diário a vida inteira. Você tem uma família politizada, né? Uma família que gosta de discutir, de argumentar, eu diria. E como que a gente pode falar que a política influencia, né? Agora que a gente tem falado muito por conta de tudo que está acontecendo, que a política, a escrever é um ato político, né? O Marceliano sempre fala isso também. Para você também? É um ato político também? Sem dúvida, acho que, enfim, acho que tudo é um ato político. Eu não, até o não fazer política é um ato político, não falar de política é um ato político, enfim, para lá dos bons e ruins.
Eu tenho uma família que tem muitos artistas na família que sempre se expressaram dentro de uma opinião muito forte, assim. Meu pai, como arquiteto, por exemplo, é um cara que, quando eu tinha 15 anos de idade, ele falou com a gente: olha, eu podia ser rico, mas eu não vou ser, porque provavelmente eu vou comprar algumas brigas a favor da arquitetura e isso vai acontecer. Então, de valorizar muito sua opinião, assim. E aí eu acho que a escrita, para mim, o principal que eu vejo nela na política, sendo mulher, é eu conseguir hoje poder me expor, inclusive, algumas coisas quando eu trabalho com autoficção, num lugar de mulher que eu não preciso de ser, enfim, uma imagem de uma literatura de cavalaria, uma mulher perfeita e imaculada ali. Então, acho que a literatura, para mim, me permite falar coisas que as pessoas que me conhecem, não me conhecem, falarem: nossa, nunca imaginei que você ia escrever. Tem, né, no Céu de Janelas, que as pessoas cagam em cima de você, tipo, nunca imaginei que você ia usar essa palavra, né? Nunca imaginei que você ia falar de divórcio, de questões sexuais, enfim. Então, acho que é político nisso, de ganhar voz. Você que tem uma vida dupla como eu, tem uma profissão diferente da escrita e tem a profissão da escrita, o que você acha que muda o diálogo com as pessoas quando é aberto o seu lado de escritora? Porque você é muito lírica, essencialmente lírica, que eu gosto, mas você é essencialmente crua também, que eu gosto também. E esse diálogo que você inaugura faz com que a gente tenha uma certa vontade de conversar com você e, por outro lado, tem uma certa franqueza no que você está escrevendo que pode gerar um certo de receio, um certo de medo também, não sei. Como que você acha que o diálogo chega com as pessoas, nas pessoas depois dessa quebra de padrão? Eu acho que eu acabo transitando em muitas bolhas, assim, né? Eu saí de São Paulo há 6 anos, São Paulo, de BH, fui para São Paulo, e lá acabei conhecendo muitos escritores, escritoras, acabei criando essa bolha e entendi finalmente como que era me comunicar com pessoas que também gostavam de ler e escrever, assim. Mas a vida inteira eu nunca convivi tanto com pessoas da área da literatura, então sempre transitei muito, sempre fui a Rita é a pessoa que escreve, né? E mesmo que as pessoas não liam ou não entendiam ou não sabiam o que significava. E talvez eu nunca tinha pensado nisso, assim, o trabalho, tipo, eu trabalhei muito com roteiro, tenha trazido alguma dureza para alguns aspectos da minha escrita, mas também me ensinou a controlar melhor a escrita, no sentido de que, como eu sempre usei ela para todos os tipos de trabalho que eu fiz, eu aprendi a transitar com ela em muitos lugares, né? Aqui é uma escrita mais formal, mais dicional, mais, sei lá, mais lírica ou não. E na literatura é a hora que eu sou 100% filtros. Então, acho que o filtro que eu tenho no dia a dia de ter que escrever uma coisa que muita gente vai opinar e que vão criticar até minha pontuação, enfim, isso aqui tá errado, isso aqui tem que estar certo. Na escrita é a hora que eu consigo quebrar todas as regras, principalmente de vírgulas, eu adoro quebrar regras de vírgulas. Eu não sei se eu respondi, mas... Eu tenho uma descrição na minha bio que fala assim: separa o sujeito e o verbo com vírgulas. Da minha bio. Eu também tenho essa implicância. Eu até escrevi um texto hoje, acho que a gente podia até falar sobre isso, pegando um gancho, que eu também me identifico com você nisso, que eu também vivo em bolhas. Eu escrevi um texto que eu falei que eu só aceito como poeta porque eu tenho uma profissão padrão, né? Eu sou advogado. E isso me coloca, a literatura me vem como um plus, né? Ah, o Tadeu é um advogado que escreve, que é poeta e tal. E eu sei que os meus amigos que vivem da arte, vivem da poesia, vivem da literatura, em especial poesia marginal, estão sofrendo muito, sofrem muito, ainda mais agora, né, com a cultura rechaçada. E eu acho isso super curioso. Claro que eu sou branco, sou estudado, isso também tem o meu privilégio todo, que é mais fácil atingir. E a gente está vivendo uma situação degradante da cultura, degradante das pessoas que vivem única e exclusivamente disso, que não é o nosso caso. Como que você analisa esse cenário, Rita? Como que você acha que esse cenário vai influenciar os produtores literários daqui em diante? Olha, eu acho que principalmente falando de literatura e de poesia, né? Então, é muito difícil a gente conseguir. Eu não tenho, assim, no meu meio, entre pessoas que escrevem, pessoas que falam assim: não, tá, eu vou viver de escrita e é isso. É bem difícil, ainda mais assim, no Brasil a gente tem uma política
Não só a questão de que pessoas não leem tanto, mas a forma, né, como a política de remuneração de escritores, enfim, você tem vários concursos e tipo, que o prêmio é um prêmio de consolação, você vai ser publicado ali, sabe? E eu tenho um grande conflito com ter que trabalhar 8 horas por dia, é uma coisa recente na minha vida, eu faço 8 anos. 8 anos. Eu fui freela 8 anos, eu faço só um ano. Então, é bem recente. Tentar entender que o teto todo seu da Virginia Woolf, que fala que uma mulher, para poder ser uma escritora, ela tem que ter uma renda mensal, no meu caso, não existe outro caminho se não for trabalhando. Então, eu tive sempre muito um conflito de eu não posso ser uma artista e trabalhar, eu vou estar negando a minha arte, eu vou estar me privando de um ócio, eu vou estar me privando de, enfim, de um momento que eu vou estar dedicada 100% àquilo, mas eu não vejo outro caminho. As pessoas, basicamente, é como a gente entra naquele ciclo vicioso de que você precisa do dinheiro para ter a liberdade, mas quando você tem o dinheiro, você quer o tempo para ter a liberdade de escrever e de criar. Ou seja, não estou respondendo exatamente para falar que não vejo saída para essa situação possível, no sentido de que não seja você ter muita coragem para virar e falar assim, olha, eu vou viver de escrita, eu vou viver de música, eu vou viver de arte. Eu acho que exige não só coragem, como você ter uma rede de proteção, sabe? Quando eu falo rede de proteção, é que realmente as pessoas que fazem isso no Brasil, ou elas deram uma pirada geral, e eu admiro muito as que deram uma pirada geral, ou elas têm um teto todo seu, sabe? Elas têm uma rede de proteção que é possível que aquilo aconteça. Quando eu falo isso, é até financeira, assim. O que você acha que é difícil? O que é difícil falar para você? Você é do tipo da escritora que é dolorido escrever. Eu entrevisto várias pessoas aqui e várias pessoas têm isso. Escrever para mim é muito dolorido. Escrever para mim é difícil, mas é bom, é um prazer que vale a pena, é uma dor que vale a pena. Tem as pessoas que, não, escrever para mim é libertador, não é dolorido, é prazeroso só. Como que você é? E respondendo isso, o que é difícil para você falar? Para mim, não escrever é doloroso. Geralmente eu sofro mais quando eu não estou conseguindo escrever ou quando eu não estou me dedicando a escrever. Quando eu estou muito cansada no trabalho e não consigo escrever depois. O escrever não é, para mim não é um processo doloroso, é um processo natural, assim. É até uma necessidade mesmo, por mais que é bem lugar comum falar isso, mas escrever para mim é uma necessidade. Se eu fico muito tempo sem escrever, é pior. Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho para escrever hoje, não era uma dificuldade antiga, mas hoje é sair de mim, assim. Eu tenho muita dificuldade de falar em terceira pessoa, eu tenho dificuldade, por exemplo, de escrever com narradores homens, ou de, enfim, outras opções sexuais que eu. Eu ainda estou no momento que a escrita, para mim, ela é muito autoficcional, mesmo quando o texto não tem nada a ver comigo, assim. Então, uma coisa que eu quero explorar mais é conseguir trazer outras vozes para a minha escrita. E nos Aranza, nos contos, você falou que você escreve autoficção. O que é mais próximo da autoficção e o que é menos próximo da autoficção, dos contos todos? Eu acho que todos são autoficção e todos não são autoficção. Ainda é um termo que é muito mal interpretado, né? Eu uso ele muito, mas eu tenho até medo de usar, porque a pessoa vai ler procurando uma autobiografia, quase, né? Todos os contos em Zaranza, eles trazem algum elemento ali de que realmente está, ou acho que o Barthes fala isso no Fragmentos de um Discurso Amoroso, assim, tudo que está escrito aqui, ou eu vivi, ou eu ouvi, ou eu tirei de algum lugar que, não é com essas palavras, enfim, que eu me informei. Então, os Aranza tem tudo de mim 100%, no sentido de que são coisas que eu ouvi, vivi, ouvi. Agora, tem alguns que têm elementos mais presentes, que é principalmente o Céu de Janelas e o Estiagem. Que é um dos meus favoritos, Céu de Janelas. Queria que você lesse para mim alguma coisinha para o pessoal de casa ouvir. Então, vou ler exatamente um trecho do Céu de Janelas. Nós temos um público, Rita, que gosta muito de contos. Todas as vezes que eu falo de contos, os feedbacks são muito bons. Como você sabe disso? O público do Rabiscos é um público que curte. Aqui, né, no Brasil, as pessoas não leem muito conto, né? E você sabe que toda vez que eu trago conto aqui no Rabiscos, as pessoas comentam comigo, falam, nossa, como é bom, tá faltando contista contemporâneo e tal. E é legal, eu gosto de ver isso. O primeiro cômodo a sumir foi o quarto. No segundo dia, desculpa, vou começar de novo. O primeiro cômodo a sumir foi o quarto. No segundo dia, eu havia feito uma muda de roupa, mas me dei conta de que esqueci o cinto azul, com pequenos buracos de coração, que fica tão bem com aquele vestido branco que eu gosto de usar quando faz calor.
Mas quando abri a porta, o quarto já não estava lá. A cama king, na qual eu mal te encontrava, a mesa de cabeceira com 2 ou 3 livros, a cadeira roxa que só acomodava roupas, nunca alguém. Tudo havia sumido. No lugar, só o nada. E eu não sei descrever o nada. No dia seguinte, foi a vez do escritório. Ao menos eu já havia carregado a poltrona de leitura. Como pesa. A luminária de chão, coloquei ao lado. Os livros empilhados, alguns. Não peguei os documentos. Que preguiça, tirar tudo de novo. Se você, ele, voltar querendo algo, como os livros de economia, as contas de 2000 e alguns anos, não vai achar. Não adianta nem procurar, pois a porta também sumiu. No lugar ficou só uma parede branca, recém-pintada. Perfeita para um quadro desses grandes de moldura grossa. O banheiro ainda existe, não sei até quando. Ainda estão lá o cesto com os sabonetes fechados e os sabonetes cheios de pentelhos no box. Queria ter fraldas para não ter que sair daqui. Da minha varanda, janela, televisão, sem intervalos. De onde assisto os aviões que passam de 15 em 15 minutos, das 6 da tarde até as 9 da noite, e precisam furar as nuvens. Há tantas. E se abro a janela, um vento fresco chega como um cubo de gelo na bebida quente. Arrogante me abraça sem pedir permissão. Meu novo lar fica na fronteira entre o mundo de fora e o seu mundo. Um limbo entre infernos. E existe mais de um, dizem. É quase uma relação bucólica com a varanda, assim, né? Esse conto me pegou muito, assim. O apartamento, a casa, enfim, diminuindo, né? Dentro daquela descrição que permite a poeta, no caso, falar tudo e falar sempre, né? Onde que estão os seus cômodos diminuídos? Onde que estão os seus apartamentos diminuídos, Rita? Olha, eu acho que os cômodos de dentro, assim, quando é que eu falo muito de relacionamento, eu tenho a sensação de que as pessoas vão criando cômodos dentro da gente, né? E quando elas saem da nossa vida, de alguma forma, a gente tenta substituir esse cômodo ou fechar essa porta. E com o tempo eu fui descobrindo que é uma questão mais de redecorar do que de isolar o cômodo. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito da casa. Por mais que eu já gosto de mudar, gosto de viajar, gosto de ir para outros lugares, a casa é um lugar que me representa muito, assim. Aí talvez tenha muito a ver com a história da minha família, assim. Então, quando eu faço uma casa diminuir no conto, era uma tentativa mesmo, nesse caso de Céu de Janelas, foi um exercício de me imaginar sem a pessoa com quem eu estava. Foi do tipo, e se a gente se separasse? Como eu iria me sentir? Então, eu fui imaginando, escrevi em vários dias, várias sensações. E aí eu fui percebendo que, de alguma forma, eu gostava de escrever ali no sofá que eu tinha perto da varanda, e de que eu fazia isso olhando muito para fora, para os vizinhos, assim. Essa semana que eu fiquei muito em casa, muito introspectiva, eu morava em frente a um prédio de 40 andares, imagina, 40, 42 andares, quantas janelas eu tinha para para ficar Sei vendo lá. ali. E aí eu acho que tinha isso, assim, de eu ir sentindo esses cômodos sumindo e ver que o meu olhar estava sempre direcionado para fora, estava sempre direcionado enfim, para o céu, para as pessoas. Já que você falou de casa, o que é voltar para casa para você? Eu tenho esse privilégio, né, de ter uma casa que é a mesma que eu nasci e que eu morei a vida inteira e para a qual eu posso voltar onde está meu pai e minha mãe. Assim. É um baita de um privilégio. Uma vez eu estava na Bélgica e conheci um espanhol e ele estava fazendo um mestrado e eu lembro que ele me falou: poxa, agora eu vou voltar para Barcelona e vou ter que achar uma casa e um trabalho, porque ele, tipo, os pais dele já tinham morrido, a avó dele tinha morrido, enfim, ele foi criado pela avó. E me bateu, eu falei assim, gente, claro, né? Tem pessoas que não têm casa e tem pessoas que não têm onde voltar, óbvio, né? Uma constatação óbvia que um privilégio de classe, de repente a gente se descobre nela. E o fato de eu ter esse lugar aqui sempre fez com que eu quisesse sair dele, sempre, porque eu sei que eu posso voltar. E aí voltar para Minas, para mim, quando eu faço essas pausas aqui, é aconchego mesmo, não tem muito. É raiz, é questão de ver montanha, sabe? Coisa que eu não consigo ver em São Paulo. Mas é passado, não é uma coisa que representa meu futuro. Eu não me vejo aqui, não me vejo morando aqui mais, mas eu não consigo largar essa raiz da casa, assim, ela me dá, sei, me dá sentido. O mineiro tem muito disso, né? Eu também tenho essa mesma sensação, assim. E por que relacionamentos, Rita? Como que é? Como que é aí dentro do seu coração?
Bom, eu vou ter que chamar minha psicanalista para essa conversa, porque acho que ela tem mais insumos. Nós estamos, ó, os ouvintes sabem que nós estamos bebendo, então o papo pode dar uma prolongada, né? Eu vim preparada para falar de Zarans e literatura, mas tá puxado aqui, vamos lá. Falei para você que Não, o eu papo era sou. filosófico. Oi? Eu falei para você que o papo era filosófico. Pois é, não, tá bom. É que você devia ter começado a beber antes da conversa, não vai dar tempo. Tô brincando. Eu sou uma pessoa extrema, eu tenho dois extremos. Eu sou muito sociável, muito, gosto de pessoas, gosto de estar cercada. A gente está falando muito de raiz, eu fui criada numa casa dos meus pais, essa que eu morei a vida inteira, é a casa aberta, é aquela casa que sempre teve gente, que as pessoas chegam sem avisar, assim. No de domingo a gente esconder, ficar em silêncio, porque os amigos estavam tocando campainha e meus pais falavam, não, hoje não, abre não, gente, fica em silêncio. Então, eu sempre gostei muito de me relacionar em todos os sentidos, amoroso e não, vou chegar no amoroso, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de ficar reclusa, talvez por ter sempre uma vida muito agitada dentro de casa, eu gosto dos meus momentos muito de solidão, assim. E aí eu tinha mais ambição de morar sozinha que de casar, por exemplo, sabe? Eu quero morar sozinha, não era assim, eu quero casar, eu quero morar sozinha. E aí eu já vivi as duas coisas hoje, atualmente, já morei muito tempo sozinha e já fui casada. E aí eu fico pensando que relacionamento, para mim, ele tem esse lugar, fazendo o gancho com a casa, né? Ele vai ter sempre a ver com o lar, assim. Eu acho que eu vou acabar sempre encontrando pessoas que, para mim, elas têm que. Acho que eu estou até me baralhando agora, mas elas têm que representar casa, elas têm que representar um aconchego, elas têm que, para mim, ser um lugar onde eu posso cair, onde eu posso, né, ser eu mesma, trazendo alguns clichês de relacionamentos. E aí depois eu vi que eu sempre busquei essa pessoa na minha vida, assim, e sempre arrisquei muito conhecer pessoas novas. E arriscar conhecer pessoas novas, você acaba, em algum momento, com o coração partido, né? Porque, enfim, se você arrisca. É. E aí eu acho que eu gosto de me apaixonar, adoro. Tem gente que detesta, né? Eu adoro. E eu não gosto de ter o coração partido, mas enfim, todas as vezes que eu tive, eu não me arrependo de nenhuma, assim, alguma coisa aconteceu, sabe? Alguma coisa melhor saiu de mim ali. Então, Os seus relacionamentos todos viraram contos em algum momento? Nos Aranza? Tem um pouquinho de cada um aí. até que nem todos, mas o meu último relacionamento, sem dúvida, e isso eu posso falar abertamente porque ele sabe, inclusive, né, ele leu quase todos os contos. Não sei como foi a experiência de Você não perguntou para ele qual foi a experiência de ler? A maioria ele leu, muitos eu escrevi quando eu ainda era casada, inclusive. Ah, tá. Então, ele lia. E outros leu depois, não sei como que deve ser. Mas eu acho que o escritor tem isso, né? Pelo menos eu tenho. As pessoas se transformam em personagens, assim, não tem muito por onde. Até você falou da Ninguém sai relação ileso, né? trabalho, escritor. Trabalho vai ser personagem. Família, o estiagem, eu mato minha mãe, né? Até hoje eu falo, minha mãe tá aqui, viva, linda, vacinada, maravilhosa. Minha mãe, né? Então, Está você tem um morta. casamento, você tem crises, você tem um relacionamento, você tem crises, a literatura vai ser, para mim, vai ser esse lugar, assim. Eu não vou escrever, eu não me vejo escrevendo sobre um relacionamento 100% feliz, até porque ele não existe, né? Não existe, né? Definitivamente não existe. Então, acho que é o meu lugar de autoconhecimento e de desabafo, mas também meu lugar de protesto, meu lugar de marcar coisas que eu gostaria de ter falado para várias pessoas e não falei. Eu acho que é o lugar que eu consigo. Você, nos seus agradecimentos você fala assim, aos irmãos, amigas e amigos, né? Antes tem uma coisinha. Vocês sabem, a todos os ex-amores e os que poderiam ter sido. Quem poderiam ter sido os seus ex-amores também viraram contos? Será que eles sabem? Eu acho que. Não, eles não viraram contos. Mas São tem aquelas platônicos? pessoas. Não, também não. Algumas pessoas eu falei que, tipo, né, arrisco muito, mas tem algumas pessoas que passam na sua vida e que você fala assim, gente, não é a hora, agora não. Mas aí depois de um tempo você fala, poxa, poderia. Talvez agora, né? Então, talvez eu tenha algumas pessoas na minha cabeça, mas eu não vou dar nomes. Tá bom, Mas não é nada tão marcante assim. eu te perdoo. Você tem uma orelha linda da Noemi Jaffe. Jaffe ou Jafé? Jaffe? Que eu sempre falo Jaffe também, mas na dúvida. Uma orelha linda, eu sou muito fã dela também, eu acho ela uma excelente escritora como você. Como que foi isso? Que
Como que foi essa orelha aqui? Como que é a sua proximidade com ela, com a escritora? Vamos lá. Fazendo só um gancho da pergunta que você fez sobre ex-amores que poderiam ter sido, a Noemi fala muito de Zaranza sobre quases, né? Que tem sempre essa coisa do quase. Inclusive, o quase é uma palavra que eu uso bastante. Eu já descobri isso na revisão. Assim, se eu botei Ctrl F, saiu vários quases ao longo do texto. E Revisor quer eu morrer, acho né? que ela me trouxe essa percepção de que tem razão. Na literatura e na vida, a gente dá muito valor para as coisas com início, meio e fim, né? Mas tem aquelas coisas que parece que nunca acabaram, ou que foram só um fragmento, ou que foi só um pedaço, ou que foi só um momento, né? Os amores que não foram para frente. E eu acho que os contos de Zaranza têm um pouco disso, e foi a Noemi que me trouxe essa percepção. E aí, respondendo a sua pergunta do Noemi, efetivamente, quando eu fui para São Paulo em 2015, eu já tinha muita vontade de fazer uma oficina literária. E aí eu fiz com o Marcelino, fiz um ano com ele. E aí conheci a Noemi. Eu não conhecia muitos escritores contemporâneos, assim, né? Os que chegavam para mim aqui em BH, dentro do meu círculo. E na época peguei o livro dos começos dela, e me apaixonei e falei, putz, eu vou fazer curso com ela de escrita. E aí falei que ia fazer um curso 6 meses, sei lá, tô lá 3 anos e meio, talvez 4, porque na Escrevedeira, né, onde a Noemi tem os cursos, são maravilhosos, virou um grupo, na verdade. Nós somos um grupo de 16 pessoas, tá há 3 anos, conversando e escrevendo contos e se analisando, assim. E a gente escreve e lê. E nisso sempre com a Noemi. Então virou uma grande amiga, uma mulher, tipo, é sempre bom uma pessoa que você admira muito virar sua amiga, né? Eu sou muito fã dela também, acho ela sensacional. Ela é incrível, em todos os sentidos, como escritora, como pessoa. E ela tem uma coisa maravilhosa como boa professora, que é de sempre incentivar muito, assim. Então, a maioria dos contos de Zaranza saíram de exercícios ou de provocações feitas por ela. Então, só fazia sentido se fosse ela escrevendo a orelha, né? Nossa, eu achei muito legal, achei muito bonita a orelha dela. E a capa, Rita? É clichê a gente falar de capas, eu sei, mas ela é muito bonita essa capa. E eu gosto de falar de capas porque eu acho que é um trabalho tão impactante, né? Em mais um clichê de ser o cartão de visita do livro. A Reformatório sempre faz um trabalho bonito, né? Quero deixar um beijo pro Marcelo aqui também, querido parceiro. Como que foi essa capa? Depois eu vou deixar aqui também o pessoal comprar o livro, vai conseguir ver a capa. Ele tá me mostrando a capa, gente. Por alguma razão eu achei que as pessoas em casa que só áudio, né? Então, por alguma razão eu achei que as pessoas fossem ver isso. Acho que eu vou começar a deixar os vídeos do Zoom. Uns cortes. Isso. Então, olha, eu adoro clichês, viu? Não tem problema não. Acho que um clichê bem usado e bem justificado, ele tem seu lugar. Só como tudo o excesso que é o problema, né? A capa é dramático fazer capa, é meu primeiro livro, né? E eu não sabia que ia ser tão dramático assim. A Greta Coutinho, que é a artista plástica que fez essa colagem da capa, é uma grande amiga, tipo, das pessoas que eu conheci em São Paulo. Ela e a Carol Valentim e a Júlia Codo, que é outra escritora. A Carol é a fotógrafa que fez a foto da orelha. São essas mulheres são as minhas mulheres aranzas que me impulsionaram em São Paulo de alguma forma. E Greta, inclusive, pegando um gancho de uma pergunta que você já me fez sobre trabalhar e ser artista, é uma mulher que a vida inteira trabalhou muito na área de comunicação e outras áreas, e hoje ela é ceramista, ela é artista plástica, e hoje, tipo, ela encontrou esse lugar, assim. E aí, quando ela começou a postar algumas coisas há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu vi essa imagem e mandei uma mensagem, falei assim, Greta, isso é capa de livro, né? Ela, amiga, é sua. Mas eu não tinha livro, eu não tinha nome, eu não tinha nada. E aí, quando voltou, conversando com o Marcelo, eu recebi uma pressão do Marcelo, assim, olha, a Reformatória é conhecida por boas capas, viu? Eu falei, ótimo, já estou aqui ansiosa de saber que capa eu vou colocar. E é verdade, a Reformatória, de fato, ela tem umas capas muito bonitas. Pois é, fui pressionada. E aí eu falei, gente, só pode ser a da Greta, mas não conseguia ter muita segurança. Só que depois, quando eu fui olhando, eu pus ela de fundo de celular, eu pus ela em vários lugares para eu ficar olhando. O íntima dela. Eu falei, não é essa, não tem. E aí são vários os elementos, assim. A cor tem uma questão para mim, o amarelo é uma cor que representa muito para mim, é muito forte, mas essa coisa do corpo do homem tá numa silhueta da mulher, assim. Porque eu acho que as mulheres de Zaranza, de alguma forma, todas, através de relacionamentos, e a maioria
entre mulher e homem, mesmo quando a gente está falando ali de um relacionamento filha que perdeu a mãe, tem a imagem do pai, tem sempre esse conflito, né? Então, eu acho que esse homem com uma silhueta da mulher saindo por ele fez muito sentido. E eu acho que é isso. Assim. Eu gosto dessas imperfeições do corpo dele, assim, né? A escultura em si. E o fato de não ter cabeça também, ser uma silhueta amarela, é muito lindo mesmo. Sim, faço convite para conhecer as artes da Greta Coutinho. Assim, Vou conhecê-la. Eu vi você, quem sabe, olha só, isso é legal. Eu vi você gritando nos seus stories esses dias. Você estava gritando muito, vários stories gritando. O que te faz gritar? Bom, né? Não sei se a gente vou entrar em política, mas... Aqui pode tudo. Aqui o Rabiscos é sem censura. Então, sem dúvida, atualmente o que me faz gritar é mais fácil nomear o que não nos faz gritar, né? Cara, eu nunca fui de gritar realmente, verbalmente alto dessa forma. Talvez quando eu era criança, que eu era bem birrenta, mas depois eu fiquei calma. Você gritou com muito estilo, diga-se de passagem. Talvez, enfim, estava no mudo, né? Aquilo é um áudio que chamou o grito, inclusive. É um poema, não um poema, sei lá, um texto em prosa, uma prosa poética, que nome que dá, que eu fiz a uma época que tinha a ver com a situação política na época, então eu não costumo escrever muitos textos diretamente pensando na questão política, mas esse chamou o grito, e um amigo musicou, num projeto que ele musicou vários textos. Mas eu acho que tudo que está em Zaranza é o que me faz gritar, assim. Então, coisas que eu sou uma pessoa mais ou menos controladora. Aí, se a gente quiser entrar em mapa astral, talvez eu vou ocupar meus signos, enfim, sou um pouco controladora, mas ao mesmo tempo sou muito boazinha, é um paradoxo, assim. E quando eu perco o controle das coisas no sentido de não entender, de não nomear, sabe, de não saber me expressar, igual estou nesse exato momento não sabendo responder isso para você, se você me pedir um texto escrito, provavelmente vai sair melhor, entende? Você não acha que um escritor, uma escritora não é um perdedor de controle por excelência? Ainda bem, ainda bem. Eu li recentemente um texto que eu repliquei depois com as minhas palavras, mas que o grande problema que a gente vive não é o caos, é a tentativa de ordem constante, assim, que a gente tem, né? De achar que tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter o controle. Então, talvez eu grito isso, eu grito tipo meu caos. Eu grito todo essa, enfim. Em qual momento da sua vida você é mais anarquista? Olha, eu queria dizer que é no relacionamento, mas talvez não seja. Mas eu acho que eu nunca fui 100% anarquista, mas eu sou, talvez nos meus desejos. E quando eu falo desejos em tudo, assim, tipo, quando eu quero uma coisa, provavelmente eu vou insistir até eu ter certeza que eu não posso ter aquilo, claro, né? Sem passar a perna em ninguém, nunca fui essa pessoa, não prejudicar ninguém. Mas talvez seja, sabe aquele conselho que você recebe de um amigo, fala assim, olha, melhor não. Parece que eu... Por que melhor não? não? Deixa eu ver se é melhor não mesmo. Aqui. Eu acho que talvez seria um pouco por aí. Bom saber disso. Rita, a gente... Final. Estamos passando aí dos 40 minutos de papo. E eu queria saber um pouco, para a gente fechar o programa. Tá delicioso, muito bom falar com você. Eu saber um pouco das suas leituras. A gente tem um quadro que eu esqueci os 2 últimos episódios de fazer. E as pessoas me cobraram. Eu esqueci completamente, eu não sei porquê, eu esqueci. Mas é um quadro que chama Na Sua Estante, onde as pessoas anotam bastante as dicas. E eu sempre pergunto o que o convidado está lendo, ou algum livro que tenha marcado a vida dele, que queira falar, ou sobre um pouco das suas fontes literárias, assim, quem está te alimentando, quem está matando sua sede nesse momento. Boa. Uma pena que eu estou longe da minha estante. Eu não estou em olhada. casa, porque essas horas eu gosto de olhar para ela. Assim. O Marcelino fala que livro é igual remédio, né? Tem que ter um monte que de vez em quando você dá uma olhada, você lembra de alguma coisa. Tem, não, me acalma. E eu tenho uma memória horrível, assim, às vezes para nome de livro, às vezes até para nome de autor, quando não é autor ou autora que eu conheço muito, eu tenho uma memória muito ruim. Mas te falo, sem problemas. Do que eu tô lendo,
Eu acabei de ler o último livro do Tesa, do Cristóvão Tesa, mas, na verdade, eu estava relendo um livro nesse momento que é muito significativo para mim, que é A Paixão Segundo GH. Nossa, eu amo esse livro. Eu não sou de reler livros, só que tem 2 livros, aí eu vou ser clichê mesmo agora, assim, que Pode são os livros ser. que eu reli. Pequeno Príncipe. O A Paixão Segundo GH é o livro que eu já li 4 vezes e sempre me provoca muito, mexe muito comigo, mas O Grande Sertão Veredas, Eu amo esse livro. que, enfim, cada vez que eu li foi uma leitura completamente diferente. Eu peguei ele ontem para tentar começar a ler a 4ª, assim. Mas eu tenho lido mesmo muita literatura contemporânea, né? Já faz alguns anos que eu estudei letras, então eu li muitos clássicos, muito, fui de Homero até hoje. Tenho lido muitas mulheres, não por uma questão política, por uma questão de interesses, pessoas que eu tenho conhecido. Então, a Natália Timmerman com O Copo Vazio, eu acho que é um livro... Quero falar com ela, inclusive, aqui no podcast. Estou devendo. Ela participou de uma ocupa que a gente fez aqui, mas eu queria bater um papo com ela mais profundo. Eu acho que vale e bastante. Assim, eu li, mas agora vai me fugir o nome da autora, Loira Suicida. Eu li recentemente. Foi um livro que fala do meio de uma era beatnik em São Francisco, assim, que é muito legal. E voltei, eu tenho uma autora preferida brasileira que toda hora eu volto nela, que é Elvira Vinha. E Elvira Vinha, assim, faleceu há pouco tempo, e aí eu brinco que eu não comprei todos os livros dela para ainda poder, em algum momento, falar assim, agora eu vou comprar um livro da Elvira Vinha, sabe? E comecei a ler O Que os Homens Não Entendem, mas, enfim, como se fosse um palimpsesto de puta, deixei ela lá e vim. São livros que eu recomendo muito. E dentro ainda dessas autoras mulheres, a Lúcia Berlim, Manual da Faxineira. Eu amo Já esse que você livro. falou que o pessoal gosta de contos, né? Nossa, esse livro já foi indicado aqui muitas vezes e várias pessoas passaram por aqui e indicaram esse livro. Eu acho que é uma das grandes obras-primas de contos da Lúcia Berlim. Super. É um divisor de águas, assim. Não tem nada a ver com a minha escrita. E ele é grossão e a gente lê tão rápido, você fala, acabou o livro já. Não, e ela tem essa coisa de... Ela não entra numa profundidade através da linguagem, né? A profundidade está exatamente na forma como ela não trata a profundidade. Então, são frases muito secas e descritivas ali mas ao mesmo tempo te bagunçam toda. E, enfim, eu acho que eu vou te mandar essa lista depois, porque... Você sabe que aqui o Rabiscos é um podcast de literatura contemporânea. E eu troco muita ideia com o pessoal, né, que está sempre divulgando literatura contemporânea. Tem o Humberto, de Primeira Prateleira, a Tami, da Literatânia, a Bárbara, uma galera super gente boa. Eu gosto muito dos clássicos. A Jéssica, que apresentava comigo o programa, ela falava que toda hora ela falava dos contemporâneos que eu amo de paixão. Eu posso conversar com todo mundo, mas os clássicos também me pegam muito. O Grande Sertão Veredas, para mim, é minha paixão. Eu até tatuei a canoa de um livro do Grande Sertão em mim. E eu gosto de ler mulheres também. E esses dias eu parei para analisar o Rabiscos, que eu vou fazer 3 anos agora. A maioria das minhas convidadas dos livros é de mulher, e eu achei isso incrível. E foi uma coisa nada pensada, completamente de gosto, de interesse mesmo. E eu acho isso muito legal, a gente poder ter na literatura contemporânea uma expressão feminina, né? Que a gente não teve aí durante muito tempo, durante a história literária. Você fez letras, você sabe, a gente vai parar para ver, né? Eu gosto muito das escritoras também. Você falou de repetir livro, eu repito muito A Redoma de Vidro. Esse ano, eu sempre leio no meu aniversário, esse ano eu não li. Até uma amiga minha falou, não lê esse ano não, porque eu fico meio para baixo, eu tenho um inferno astral muito grande. E A Redoma de Vidro, a Silvia sempre me entende muito, como a Virgínia, mas a Silvia até mais, assim. E a Ana Cristina César também eu repito muito. Então eu gosto disso, sabe, de poder trazer a contemporaneidade, mesclar com o clássico e a gente poder falar disso sobre. Né? E a pandemia trouxe esse viés de papos mesmo, porque eu vejo pelo Rabiscos, eu tive um crescente número de ouvintes no Rabiscos, né? E os brasileiros que moram fora ouvem muito Rabiscos, eu gosto muito disso. Na Argentina a gente tem muitos ouvintes, nos Estados Unidos a gente tem muito ouvinte, porque acaba pegando um pessoal que está fora, mas quer saber quem que está produzindo. Isso para mim é impagável. Assim. Então eu gosto de ouvir você falar sobre literatura contemporânea, sobre as mulheres. E eu estou muito feliz. Você fez um episódio muito bonito comigo. Eu estou até curiosa para ouvir tudo que eu respondi.
Enfim, né? Depois você me faça para eu mandar para a psicanálise, claro, então fazer análise das minhas respostas. A Mas gente eu que começou a beber agradeço, no assim, episódio, a gente não começou a beber antes, senão o papo ia ser tá mais vendo? ainda. Não, eu agradeço e muito bom você trazer a literatura contemporânea mesmo, assim, porque a gente acaba ficando nesse ciclo onde os escritores e escritoras leem, os escritores e escritoras estão produzindo. E, pô, gente, Tolstói já foi contemporâneo, sabe? Já Guimarães foi. Rosa já foi Machado de Assis já foi contemporâneo. contemporâneo. Tá, não estou falando que nós somos Tolstóis e Guimarães, mas enfim, vamos ver o que está sendo produzido e discutir, conversar, nem que seja para falar não gostei, sabe? Então, eu acho. Concordo. Obrigada por abrir esse espaço e Obrigado. pelo convite dessa conversa filosófica poética. Espero que você, gripada, a gente desmarcou algumas vezes. Uma vez, né? Que você estava gripada e estava doente e não era Covid. Você falou até que estava rouca, não tá rouca. Essa é a sua voz mesmo. E obrigado, viu? O Rabiscos ficou melhor hoje por causa de você. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada Pessoal pelo de convite. casa, que quiser mandar sugestões, dicas, podcast Rabiscos no Instagram e o e-mail podcastrabiscos@gmail.com. E o pessoal que está mandando os livros, eu estou com 2 pessoas me ajudando, minha querida e amada amiga Lua e o meu querido e amado amigo Renan. Eu tenho recebido muitos livros em PDF, o pessoal que quer participar. Eu não consigo ler todos, o episódio é semanal, então eu peço um pouquinho de paciência, os que vão despertando interesse, que a gente vai conseguindo conversar, eu vou chamando. E devagarzinho eu quero ouvir bastante as pessoas que estão aí. Obrigado a todos de casa, bom dia, boa tarde e boa noite.